Beleza, então, beleza. Vamos lá. Deixa eu só. Gente entrando aí. Pessoas, bom dia novamente a todos vocês que estão aqui comigo na nossa aula ao vivo. Eu sei que a gente está aí há menos de um mês para a prova da PMDF, então já tem muita gente que está em atividade de reta final, intensivo, fazendo simulado. Hoje mesmo o pessoal já mandou mensagem no grupo dizendo que tinha simulado, e é totalmente compreensível. Por isso que essa aula aqui eu vou salvar, né? A gente está gravando essa aula e vai ficar disponível para vocês, tá bom? Eu corrigi todas as redações, então se tiver alguém aqui participando que não teve a redação corrigida, fale para mim, porque às vezes cai na caixa de spam, às vezes não chega, né? Aconteceu um caso, acho que foi com a Mari, né, Mari? Não chegou, então é até legal. Ela falou, né, eu mandei a redação, me devolveu. Dá um feedback, ó, sei lá, chegou no sábado, né, 3 dias ali depois, você não recebeu sua redação, então ok, porque às vezes não chega. E mesmo às vezes eu procurando na caixa de spam, ela nem vai para a caixa de spam. Então façam isso. Hoje a gente vai ter a nossa segunda tarefa. Vou dar um feedback geral do que eu percebi ali da nossa aula, do nosso resultado, né, das nossas redações. No geral, falando da turma, né, no geral, foram todos bem. Todos não. A média foi boa. A média foi boa. Então, o pessoal que eu coloquei ali, que a estrutura estava adequada, que abordou e desenvolveu o tema, conectou os parágrafos, bacana, tá bem, basta continuar escrevendo, porque vai ter que fazer uma prova, vai ter que fazer a redação lá no dia, né? Então, continue praticando para você não perder a mão. Para quem eu escrevi para investir mais na leitura, então teve gente que eu coloquei, ó, invista mais na leitura, leia mais e redija mais, escreva mais. Eu recomendo altamente que você comece, se ainda não começou, a ler com mais intensidade. Por quê? Eu corrigi algumas redações que eu percebi isso. Gente, redação não é algo que se escrever, né? Não é algo que se possa pegar na sua mão e se ensinar, não é teoria, não adianta passar teoria para você. Você pega aqui, eu te passo a teoria de como localizar o sujeito, como classificar um sujeito de uma oração. Isso é tranquilo. Agora, escrever depende de uma habilidade que você só desenvolve por meio da leitura e por meio da escrita. E a gente sabe, né? A gente tem que trazer para o nosso mundo real, que é comum, às vezes, você passar toda a sua vida acadêmica, sua vida escolar e vida acadêmica, e não ter o hábito de leitura, e não ter o hábito de escrita, né? Hoje se compra, se copia, digita, e isso vai custar o preço em uma hora ou outra. Chega a hora do concurso, isso custa o preço da redação discursiva. Então, olha só, para essas pessoas que eu coloquei, olha, invista na leitura, invista na escrita, façam isso, desenvolva habilidade. E, principalmente, pegue aqueles textos, eu agora coloquei mais 3 ou 4 textos lá daqueles comandos lá da semana passada, da aula passada, pegue os textos do e-book e copiem esses textos. É para copiar mesmo, não adianta digitar, tá? Existem diferentes trajetos no seu cérebro que acontece quando você copia e quando você digita. Então você tem que copiar, porque no dia da prova você vai ter que copiar. E o seu cérebro precisa se acostumar com isso, ele precisa se acostumar com as letras, com as palavras, encadeamento lógico, ligação, beleza? Copie o máximo de redações, boas redações que você conseguir. Para quem eu falei que tá ok, tá tranquilo, tá indo, é só praticar. E hoje, como vai ser a nossa último encontro
em aula, eu já vou disponibilizar para você no material de hoje uma série de temas. Eu acho que eu coloquei 30 temas, pode ser que tenha um ou outro repetido, mas são 30 temas. E aí, a recomendação, a gente tem 30 dias para a prova, se você escrever sobre um tema por dia, até o dia da prova você escreveu sobre todos, e possivelmente um deles vai estar na sua prova lá no dia 21, não é isso? 21 do 5. Beleza? Tranquilos? Bom, antes da gente partir para o material de hoje, alguém ficou com alguma dúvida em relação à atividade que fez? Teve alguma dificuldade? Gostaria de compartilhar? Pode ser por mensagem, pode ser por vídeo, pode ativar sua câmera se você quiser. Alguém? Sobre a atividade da semana passada, dúvidas? Churrasco rolando lá fora e o futuro. PMDF papirando, o Felipe falando. É isso mesmo, Felipe, a gente precisa abrir mão de certas coisas nesse momento. Depois você vai ter um churrasco atrás do outro. Vai ter churrasco de turma, churrasco pessoal do batalhão, vai ter... O pessoal vai te chamar para o churrasco, sem você não faz churrasco, então vai ter muita oportunidade para depois você fazer esses churrascos aí. E aí? Não? Então, vamos para o nosso material. De novo, como eu falei para vocês, esse material também eu elaborei um material em PDF para ficar disponível para vocês. Eu vou enviar isso daí para vocês. E foi um material elaborado especialmente para esse concurso da PM, para a turma de vocês. Inclusive, eu gostei bastante do material. Depois eu vou utilizá-lo para atualizar minha apostila de redação discursiva, tá? Eu vou dar mas, por enquanto, esse material vai ficar só por conta de vocês. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Aqui. Bom, então tá lá, deixa eu ver se está funcionando isso daqui. Tá. Só a capinha do nosso material, da nossa apostila, acredito que todos estejam vendo aí. Bom, algumas coisas que eu percebi, eu preciso chamar a atenção para vocês aqui. Então, como eu falei para vocês, eu fiz em formato de apostila, PDF, para você dar uma estudada, eu vou passar um passo a passo aqui, e quem tiver dúvida pode perguntar, tá? Atenção a esses pontos, porque são pontos fundamentais e pontos observados na correção do material de vocês. Como eu faria uma dissertação argumentativa clássica sobre o seguinte tema? Gente, na aula passada eu ensinei a fazer um modelo de redação dissertativa argumentativa, ok? Então a gente tem uma tese, tem um argumento, aí contradiz um contra-argumento, né? A gente se opõe ao contra-argumento e depois a conclusão. E gostei, teve gente que fez isso, foi lá e tal, pegou um contra-argumento, opôs a esse contra-argumento, ficou legal. Quem não quis fazer, trouxe 2 ou 3 argumentos. O modelo clássico da redação dissertativa é o que eu vou ensinar para vocês hoje, na aula de hoje. E geralmente é o modelo que eu faço. Tá? Como eu falei na primeira aula, eu vou repetir para vocês. É legal, até saudável, que você tenha várias ferramentas à sua disposição. Porque na hora da prova, você pode, olha, eu acho que essa ferramenta se adequa mais a essa prova. Essa outra ferramenta você vai se adequar mais a essa daqui. Não adianta você ter só um único modelinho e falar que aquele modelo vai servir para tudo. Não serve. Tá? Pronto, já aviso para vocês também, que vocês estão entrando aí em carreiras policiais. É a mesma coisa de comprar um coldre universal. Não, esse coldre é universal, ele serve para todas as armas. Ele não serve para nenhuma. Todas as armas caem lá, mas não fica bom com nenhuma. Então, existe um coldre para cada arma, existe um modelo adequado, mais adequado para cada comando de redação. Esse aqui, que eu vou passar para vocês hoje, é o modelo clássico. E ele funciona bem em vários casos. Ele funciona bem em provas, por exemplo, do Enem, ele funciona bem em provas de outras bancas também, redação dissertativa, tanto expositiva quanto argumentativa, dá para você fazer com esse modelo. E é um modelo que eu utilizo muito nas redações. E de tanto praticar, por isso que eu vou passar para vocês muitos temas hoje, aí pratica quem quiser. Eu faço esse modelo já quase que instantaneamente, tá? E vou chamar a atenção para alguns pontos principais que em algumas redações não colocaram isso, né? Deixaram passar na atividade da semana. Então, como eu, professor Daniel, faria uma dissertação argumentativa clássica sobre o seguinte tema:
A importância da liberdade de expressão nas sociedades democráticas. O primeiro ponto que eu quero chamar aqui de vocês, eu já destaquei aqui, ó, liberdade democrática. Por quê? Você precisa interpretar o núcleo do tema. O seu tema lá no dia da prova vai ser a importância de alguma coisa, tá? Eu estou apostando nisso, a importância de alguma coisa. Então, eu coloquei a importância da liberdade de expressão, que é algo que está muito em voga, tá? Então, é bem possível vocês encontrarem um negócio desse. A importância da liberdade de expressão nas sociedades democráticas. Qual é o núcleo desse tema? Liberdade de expressão. É a importância da liberdade de expressão. Onde? Nas sociedades democráticas como o Brasil. Beleza? Então, por que eu estou fazendo isso? Por que eu destaquei aqui de amarelo? Por que eu coloquei aqui a liberdade de expressão? Porque isso é o núcleo. Tem muita gente que vai falar sobre liberdades, aí fala assim, a Constituição Federal, ela garante liberdades, aí vai trazer outro tipo de liberdade. A banca não quer saber de outro tipo de liberdade. A Constituição Federal, ela garante direito à saúde, direito à educação. O tema não quer saber sobre saúde, sobre educação, ele quer falar sobre liberdade de expressão. Então, em algumas redações eu corrigi e eu coloquei essas observações, ó, presta atenção no tema, foque no tema. Você pega, às vezes, o tema, começa a falar sobre liberdade de expressão, daqui a pouco está falando sobre educação, daqui a pouco está falando sobre saúde, daqui a pouco está falando sobre outros direitos fundamentais, tá? Não é isso. Beleza? Então, eu sempre destaco o núcleo, o que a banca quer. Qual é o núcleo? Cara, o núcleo é isso. Beleza, então destaquei o núcleo aqui. Eu faço, tá? Planejando a redação. Pessoas, é muito importante planejar a redação antes de fazer o rascunho. E eu sempre faço isso. Sempre assim, quase sempre, porque tem vezes que não dá tempo, dependendo do concurso, a redação é grande, 90 linhas, 120 linhas, não dá tempo de fazer o rascunho, tá? Mas quando é uma redação normal, como no caso de vocês, eu sempre faço. Eu pego o comando da prova, tá lá os textos, sei lá, 2, 3 textos, característica da AOCP, falando sobre liberdade de expressão, e aí eu vou extrair a minha tese. Então, eu preciso escrever a minha tese. Tá aqui, ó, tese. Teve gente que não colocou tese lá no primeiro parágrafo. Eu falei, olha, eu quero tese. Então, gente, o que é a tese? A tese, ela sai do tema. Eu pego o tema e penso, o que é que eu vou defender sobre esse tema? Ok? Então, isso aí é importante você até anotar, né? O que é que eu vou defender? O que eu quero defender sobre o tema? Eu não vou explicar o que é liberdade de expressão. Eu não vou dizer onde é que tem liberdade de expressão. Ah, na Constituição Federal, eu não quero o que é, onde tem. Eu quero defender algo. Eu preciso fazer uma afirmação. Bom, aí aqui questão de estratégias, tá? Até pensando já na estrutura da redação. Eu vou fazer uma afirmação sobre o tema, e essa afirmação sobre o tema eu chamo de tese. Aí observe aqui que na frase da minha tese, a opção que eu fiz foi: a liberdade de expressão é um valor fundamental, olha só, que deve ser protegido e incentivado em sociedades democráticas. Então, a liberdade de expressão é um valor fundamental? É um valor fundamental. Ah, Daniel, que está na Constituição. Aqui você não precisa fazer isso, porque aqui não é sua redação, é apenas o nosso planejamento. Então, eu só coloco, é um direito fundamental que deve ser, tem que ter verbo, tem que afirmar, deve ser protegido e incentivado em sociedades democráticas. Observe aqui, pessoal, deixa eu pegar aqui vou pegar o verde aqui para destacar. Observe aqui que eu falei sobre liberdade de expressão, tá vendo aqui destacado, liberdade de expressão, trouxe a minha afirmação, deve ser protegido, esse valor fundamental, e deve ser incentivado onde? Nas sociedades democráticas. Observe que aqui eu abordei as sociedades democráticas, está aqui, e eu coloquei na minha tese. Por quê? Para não correr o risco de o examinador não observar isso na hora de corrigir. Então, eu pego o tema, crio uma frase afirmativa sobre o tema, e essa frase afirmativa sobre o tema eu chamo de quê? Tese. Tudo bem? Então, sai do tema, vira minha tese. Observe que eu fui até aqui e passei um traço. Daniel, peraí, por que você passou um traço? Porque até aqui é a minha tese, é o que eu vou afirmar.
O que que eu fiz? O que que eu optei? Já pensando em dois modelinhos de redação ali. Eu já pensei no parágrafo da introdução, porque eu já vou falar isso para vocês. A partir da tese, é interessante que você tenha de 2 a 3 argumentos, uma redação de 30 linhas. Como eu pensei em 3 argumentos, o que eu fiz? Eu já fiz a minha tese e acrescentei essas informações aqui, ó. Vou mudar a cor aqui para vocês verem também. Isso daqui, ó, pois é essencial para o desenvolvimento social, político e cultural. Eu já coloquei esses 3, esse finalzinho aqui, porque eu já pensei no que eu iria falar, eu já pensei em como eu iria desenvolver isso daqui. Então eu pensei, cara, bacana, ele precisa ser incentivado, né, e protegido nas sociedades democráticas, e eu quero falar por um viés social, a importância dele, não é a importância da liberdade? A importância da liberdade nas sociedades por um viés social, por um viés político, número 2, políticos, e por um viés cultural. Eu optei, isso aí não está no tema, eu crio. Então, eu falo, cara, qual a importância? Vou falar sobre a importância da preservação, do incentivo da liberdade de expressão por um viés social, por um viés político e por um viés cultural. Fui eu. Se eu quisesse só social e político, poderia? Poderia, eu criei. O que eu não recomendo, dentro de uma redação de 30 linhas, é ter só um, porque existe um tópico lá da correção que vai pedir para você desenvolver a redação. Então é importante que você traga pelo menos 2, tá? De 2 a 3. Tranquilos? Estamos juntos? Eu escolhi 3, social, político e cultural. Então, eu agora, como eu escolhi 3, isso daqui poderia estar fora, tá, gente? Essa parte aqui que está em azul poderia não estar aqui na tese. Eu coloquei aqui na tese porque eu quis, já pensando na redação lá no parágrafo. Mas poderia ficar até aqui. Que elas precisam ser, o direito, esse valor deve ser protegido e incentivado nessas sociedades. Aí, como eu já pensei em social, política e cultural, eu já criei os subtemas que vão servir de frases afirmativas, que eu vou chamar de argumentos. Então, os argumentos, eles são frases afirmativas que sustentam a tese. E, como eu mostrei para vocês, eu vou fazer um argumento sobre a liberdade de expressão em relação ao cunho social, eu vou fazer uma outra frase envolvendo liberdade de expressão e o seu caráter político, e eu vou fazer uma outra frase envolvendo liberdade de expressão e o caráter o quê? Cultural, porque eu pensei nisso, agora eu preciso sustentar, entende? Eu afirmei isso, pois é essencial para o desenvolvimento social, político e cultural. Ele não falou que é importância, ele falou, olha, a liberdade de expressão é essencial para o desenvolvimento social, político e cultural. Aí o examinador vai falar, o candidato? Fala, é. Então sustenta isso daí. Aí eu, beleza, deixa comigo, vou sustentar. Olha o social, a importância para o social. Vem comigo, gente, eu crio uma frase completa, afirmativa de novo. Olha o A1. Esse A1 é o argumento 1, tudo bem? Destaco aqui para vocês, liberdade de expressão. Tem que ter liberdade de expressão, porque é o núcleo do meu tema, senão eu corro risco de fugir do tema. Aí eu falo assim, a liberdade de expressão permite que as pessoas expressem suas ideias e opiniões livremente, sem medo de retaliação. Então, eu estou falando de um viés social. Ela permite que as pessoas expressem suas ideias sem medo de uma retaliação. As pessoas, a sociedade, elas possam se expressar livremente sem medo de serem punidas. Tudo bem? Aí o examinador fala, não, beleza. Agora me fale sobre a importância, sobre ser essencial para o desenvolvimento político. Tudo bem? Crio uma outra frase, independente. A2 é o argumento 2. A liberdade de expressão é uma ferramenta para a fiscalização do poder e a transparência dos processos políticos. Não é político? Permitindo que os cidadãos participem ativamente do debate público e exerçam seu papel de vigilantes do poder. Daniel, você poderia ter parado aqui? Poderia, mas eu quis já nesta frase, porque a ideia veio, e, gente, às vezes a ideia vem e você para, não, depois eu vejo. Aí você esquece disso. Falei, cara, mas qual é a relação, né? A fiscalização do poder, transparência do poder, como? Aí fala, permite que os cidadãos participem
dos debates, dos discursos, né, políticos, e exerça seu papel de vigilante do poder, porque, segundo a Constituição, todo poder emana do povo, da população. Beleza? Observe que eu falei a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é uma ferramenta para a fiscalização do poder e a transparência dos processos políticos. Por quê? Porque ela permite que os cidadãos participem ativamente do debate político e exerçam seu papel de vigilantes do poder. Show? Show. Aí o examinador fala, não, beleza. E cultural? O que é essencial para o desenvolvimento cultural? Eu falo, calma, examinador. Vamos comigo para o A3. Aí tá lá. A liberdade de expressão é um elemento crucial para o progresso da ciência e da cultura, permitindo que pessoas questionem o status quo e proponham novas ideias. Então, é a partir da liberdade de expressão que surgem novas ideias para que haja o quê? Uma mudança. Aí eu coloquei aqui a questão da ciência e da cultura. Daniel, posso tirar a ciência? Posso. Falar assim, progresso da cultura. Então, muda, a nossa cultura, ela é mudada, tanto que a nossa legislação, ela acompanha as mudanças sociais, né? Deveria acompanhar com mais velocidade, mas elas precisam se adaptar, elas precisam mudar, porque a sociedade muda, a cultura muda. Então, gente, eu criei todas as frases completas, e eu chamo novamente a atenção para o que está destacado aqui em amarelo. Liberdade de expressão, a liberdade de expressão, a liberdade de expressão. Porque eu estou escrevendo sobre a liberdade de expressão. Tá? Eu estou falando sobre o viés político, sobre o viés social, sobre o viés cultural, mas o foco é dizer, olha, a liberdade de expressão é essencial, ela precisa ser protegida, ela precisa ser incentivada. Tranquilos. Paro aqui e chamo vocês que estão participando ao vivo comigo. Perguntas aqui nessa fase. Dúvidas aqui nessa fase. Se tiverem, podem colocar aqui. Ou ativa o microfone, ou mandem por mensagem que eu estou acompanhando vocês. Não? Beleza. De novo, todas as frases estão completas. Daniel, você já começou a fazer a redação? Felipe levantou a mão. Pode falar, Felipe. Tem que ativar o microfone, Felipe. Ligar o seu microfone ou mandar mensagem. Não? Eu não comecei a fazer a redação, tá? Mas eu tenho a estrutura dela na minha cabeça já, por isso que eu completei ali a tese, tá? A tese poderia parar em democrática, eu falei, não, deixa eu continuar. Vamos para frente, então? Qual é a estrutura... Ah, beleza, Felipe. Qual é a estrutura da redação clássica? Redação dissertativa clássica. É essa estrutura que eu vou mostrar para vocês. Gente, eu tenho hoje, eu leciono há 20 anos eu tenho de polícia, tem mais de 15 anos, 17 anos de preparatório para concurso. Então, assim, eu tenho alunos no bombeiro, na polícia, em todos os lugares, né, aqui em Brasília. E de vez em quando, enquanto o aluno fala, Daniel, eu aprendi aquela receitinha de bolo contigo. Esse modelo de redação que eu mostro para vocês aqui é uma receita de bolo. Fala, ó, faça isso que vai dar certo na sua prova. E eu falo isso para vocês hoje aqui. Esse modelo de redação que eu vou mostrar para vocês é um modelo, assim, que é o clássico. O examinador está acostumado com isso. Ele está acostumado com o clássico. Existem outros modelos, existem. Mas esse modelo aqui, sabe, é aquele tradicional, aquele que ele está acostumado. Como que eu monto a minha redação dentro do modelo tradicional? Está aqui. No primeiro parágrafo, eu apresento a minha tese. Tem que ter tese. Eu falei isso na aula passada, teve gente que não me trouxe tese. E eu mostro, deixa eu pegar aqui outra coisa, e eu mostro o meu argumento 1, eu mostro o meu argumento 2 e eu mostro o meu argumento 3. Eu posso só mostrar, não é para desenvolver, até porque se eu colocar, ó, se eu juntar tudo isso daqui, o parágrafo vai ficar muito grande. Concorda comigo? Então, pensando nisso, eu resumi a 1 com social, eu resumi a 2 com a palavra político, e eu resumi a 3 com a palavra cultural. Né? Aí eu vou desenvolver depois, mas entende isso? Quem é a 1 aqui, ó? Social. Lá eu coloquei como tese, tá? Social. Quem é a 2? Político. E quem é a 3? Cultural. Então eu venho, formo um parágrafo de cerca de 6 linhas,
cerca de 6 linhas, em torno de 6 linhas, tá? Pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, não faz muita diferença aqui, não. E aí, lembrando que eu tenho tese, começo pela tese, a redação, é legal começar pela tese aqui, de novo, modelo clássico de redação argumentativa. Apresenta a 1, a 2 e a 3. Pronto. Aí depois eu vou desenvolver. Venho para o segundo parágrafo, desenvolvo a 1. A 1 não é social? Então a 1 é social? Olha o que eu posso fazer, o que eu posso fazer. Eu não escrevi essa frase aqui? Ó, eu escrevi essa frase, a 1. Ela não está no texto. Eu posso copiar e colar essa frase aqui? Posso. Então, eu posso começar o meu segundo parágrafo dizendo: a liberdade de expressão permite que as pessoas... ou então começa assim: em primeiro lugar, nós vamos falar sobre isso, sobre conexão dos parágrafos, né? Em primeiro lugar, a liberdade de expressão permite que as pessoas expressem suas ideias e opiniões livremente, sem medo de retaliação. Ela é importante por causa disso, disso. E aí vou, pronto. Escrevo mais 3 linhas ali, meu parágrafo está pronto. Eu venho aqui, pego a 2, posso copiar a 2, por isso que eu já faço em formato de frase completa aqui. Né? 2 linhas, 3 linhas no máximo, tá, gente? Na hora do planejamento, cada frase dessa tem que ter 2, 3 linhas no máximo. Você não vai escrever um parágrafo. Se for para escrever um parágrafo, já está escrevendo na redação. Então, 2, 3 linhas no máximo. E depois eu escrevo a 3, posso vir aqui, posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V e jogar na redação lá, fazendo as conexões devidas, tá? Nós vamos falar sobre conexão na aula de hoje. Então, observe aqui, esse modelo é o clássico, ó. Então, eu tenho desenvolvi A2, depois eu desenvolvi A3. Não misturem assuntos em parágrafos. Se eu coloquei social, político e cultural, eu vou ter um parágrafo social, eu vou ter um parágrafo para político e eu tenho um outro parágrafo para o cultural. Tá joia? Quinto parágrafo é o parágrafo da conclusão. Eu tenho 2 objetivos aqui. Cadê? Reafirmar a tese. Nós já vimos isso daí é clássico, eu preciso reforçar a tese, falando, tá vendo, examinador? Por isso que ela precisa ser, esse direito precisa ser defendido e incentivado. Reafirmei a tese. E eu tenho a missão de citar a 1, a 2 e a 3. Qual é o cuidado que eu tenho que ter aqui? Tentar citar utilizando outras palavras. Tentar, né? Teve gente que me perguntou, Daniel, posso repetir palavras na redação? É praticamente impossível você escrever uma redação sem repetir palavra. Na medida do possível, você substitui. Mas existem palavras que às vezes você vai procurar um sinônimo e o sinônimo não corresponde àquilo que você quer dizer. E aí você acaba prejudicando a sua redação por se apegar demais a isso. Tá? Então, Daniel, sinônimos, procurar sinônimo na redação é legal? É legal, mas não é fundamental. Às vezes eles até podem atrapalhar a sua redação. Ok? Então, no último parágrafo, reafirma a tese e cito a 1, a 2, a 3. Posso inverter? Posso citar a 1, a 2 e a 3 e reafirmar a tese? Posso. A ordem dos fatores aqui não muda. Este é o modelo de redação clássico dissertativo. Tá? Funciona? Funciona. Na maioria das vezes, é o modelo de redação que eu mais aplico em concursos públicos. É o modelo que eu mais faço. Vez ou outra eu faço uma brincadeira, mudo uma coisinha ou outra, faço uma gracinha. Mas, geralmente, é isso daqui. Recomendações. Está vendo que são 6 linhas aqui? Recomendação, que você tem, em média, 6 linhas em cada um deles. É uma recomendação. Tem uma dosagem, né? Para a sua redação não ficar assim, um parágrafo de 2 linhas e um parágrafo com 10 linhas. Aí o texto fica meio capenga, mas tente criar uma certa harmonia entre os parágrafos para criar harmonia visual também no seu texto. Dúvidas, perguntas? Esse é o momento. Não? Vamos ver então como é que ficou a nossa redação, como é que eu montei nosso passo a passo? Olha só. Então, no primeiro parágrafo, deixa eu mudar isso aqui. No primeiro parágrafo, eu já introduzo a tese central da redação, que é a importância da liberdade de expressão para as sociedades democráticas, né? O tema, né? A liberdade de expressão é um valor fundamental que deve ser protegido e incentivado em sociedades democráticas. Viram que eu copiei e colei? Esse direito permite que os cidadãos se expressem livremente, é o social, sem medo de retaliação ou censura, e contribuam para o desenvolvimento social, político e cultural de uma nação. Olha aqui, ó, social, político, cultural. Então, ele precisa ser protegido, ele precisa ser
incentivado. Está aqui a minha tese, está aqui. Eu só aumentei um pouquinho para dar aí umas 4, 5 linhas, lembra? Para criar aquela harmonia, para não ficar um parágrafo só com 3 linhas. Tá? Então, ele precisa ser incentivado para as pessoas se expressarem livremente, sem medo de retaliação. Aumentei um pouquinho ali. Ok? Primeiro parágrafo. Qual o cuidado que eu tenho que ter? Gente, se eu coloquei social, depois político, depois cultural, eu não posso começar agora o segundo parágrafo com político. Isso aí não posso fazer. Eu preciso começar com social, criar a ordem. Coloquei social, político, cultural. Agora eu preciso seguir essa ordem, tá joia? Então vamos para o segundo parágrafo, para vocês verem como é que ficou. Olha só. Segundo parágrafo. Aborda o primeiro argumento, que é a liberdade de expressão como ferramenta para expressões de ideias, né, a questão social. Aí vem, através da liberdade de expressão, lembrando que eu coloquei aqui liberdade de expressão de novo, para enfatizar para vocês. Mas na hora da prova eu posso colocar assim, através da garantia desse direito fundamental? Posso. Tá? Aqui é rascunho. Ainda eu vou passar limpo, então eu planejei. Agora eu monto o rascunho e depois eu olho para assim e falo, agora eu vou mudar isso daqui. Tá? Então eu posso fazer essas mudanças antes de passar limpo. Através da liberdade de expressão, as pessoas têm o direito de se expressar livremente, sem medo de retaliação ou censura. Isso é fundamental para o desenvolvimento de sociedade mais aberta, plural e inclusiva. Ao permitir que as pessoas expressem suas opiniões e ideias livremente, a liberdade de expressão cria um ambiente saudável de debate e diálogo. Olha que parágrafo bonitinho, né? Ele é simples, ele fala sobre a importância da liberdade de expressão no seu caráter social, fecha, então ele começa, você vê que o parágrafo tem introdução, desenvolvimento e conclusão, ele fecha a ideia e dá o quê? 6 linhas. Aqui ficaram 6 linhas, eu até coloquei na letra cursiva para ficar mais ou menos a mesma coisa, tá? Vou para o terceiro parágrafo, lembrando que aqui é só o rascunho. O terceiro parágrafo trata do assunto do segundo argumento, que é a liberdade de expressão como ferramenta de supervisão do poder. Lembra? Político? Aí vem. Através ou por meio da liberdade de expressão, os cidadãos têm o direito de participar, deixa eu colocar aqui, ó, liberdade de expressão, os cidadãos têm o direito de participar ativamente do debate político e exercer o papel de vigilantes do poder. Peguei lá de cima. A liberdade de expressão permite que as pessoas questionem e critiquem as ações do governo e dos líderes políticos, promovendo maior transparência e responsabilidade dos processos políticos. Pronto, coloquei aqui 2 períodos, dá 1, 2, 3, 6 linhas, 5 linhas e meia, conta como 6 linhas, e falei do meu segundo argumento, que é a questão política. Vamos para o terceiro. No quarto parágrafo, abordado o terceiro argumento, que é a liberdade de expressão como ferramenta de progresso da ciência e da cultura. Lá eu coloquei ciência e cultura, eu posso colocar ciência e cultura ou eu posso colocar só cultura, tá? Como eu falei para vocês. Através da liberdade de expressão, as pessoas têm a possibilidade de questionar o status quo e propor novas ideias e perspectivas. Copiei de lá. Esse ambiente de debate e diálogo promove o progresso da ciência e da cultura, permitindo que as pessoas desenvolvam novas teorias, descobertas e inovações que impulsionam o avanço da humanidade. Texto simples também, concorda comigo? Mas desenvolvi, deu 1, 2, 3, 6 linhas de novo. Tá? E agora eu preciso fechar a minha redação. Então, no quinto parágrafo, eu vou reiterar a minha tese, enfatizando a importância da liberdade de expressão para o desenvolvimento o quê? Social, político e cultural das nações. Aí vem, ó, dessa forma, ou, portanto, eu vou falar sobre isso já já. Percebemos que a liberdade de expressão é um dos direitos fundamentais das sociedades democráticas modernas. Já disse isso. Ela permite que as pessoas expressem livremente suas ideias e opiniões. Ok, ó, isso aqui, livremente suas ideias e opiniões, é social. Fiscalizem o poder e promovam o progresso da ciência e da cultura. Observe, eu fiz a reafirmação da tese, citei o social, o político e o cultural, e eu fechei. Aqui deu 1, 2, deu 4 linhas, 5 linhas ali. Daniel, sobrou ali uma linha ou outra, eu posso, depois que eu fiz o rascunho, falar, eu posso, né? E isso deve ser incentivado e adotado por todas as nações democráticas. Eu posso
colocar a cerejinha no bolo ali no final. Mas eu não preciso. Por quê? Eu já citei os 3 argumentos, eu já reafirmei a minha tese, a minha redação saiu redondinha. Agora eu vou fazer, gente, isso aqui é o rascunho, tá? É o rascunho. Observe que começa assim, ó, a liberdade, através da liberdade de expressão, através da liberdade de expressão, através da liberdade de expressão. Percebe que eu coloquei tudo a mesma coisa? E eu coloquei de propósito aqui para vocês. Tá? Como são parágrafos isolados, quando a gente lê isoladamente, fica bacaninha, bonitinho. Se eu simplesmente pegar tudo isso e juntar, eu vou perceber, o examinador vai perceber isso, através da liberdade de expressão, através da liberdade de expressão, através da liberdade de expressão, fala, opa, que cara sem criatividade, ele não sabe escrever, ele não sabe conectar. E é nesse momento, na hora de passar limpo ali, eu estou fazendo rascunho, eu vou, cara, repetir tudo, aí agora eu vou criar os meus conectivos. Como é que eu posso? Colocar em primeiro lugar a liberdade de expressão, permite tal, tal, tal. Em segundo, tal, 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 tal. Por último, eu tenho essas possibilidades. Parei por aqui, fiz o meu rascunho, montei a estrutura da minha redação. Esse é o momento que eu pergunto para vocês. Dúvidas, perguntas, comentários. Esse é o momento que vocês participam. Não? Entender essa estrutura? Questão de prática, tá? Vamos para frente, então. Emprego dos conectores. Daniel, por que você não já escreveu colocando os conectores aqui, ligando os parágrafos? Não, porque isso daqui também seria tema, eu já falei isso na aula passada, né? Tema dessa nossa aula aqui, que é o emprego dos conectores. Então, eu trouxe para vocês. Eis alguns exemplos de conectores mais comuns que podem ser usados para conectar ideias e parágrafos em uma redação. Eu trouxe para vocês, salvo engano, 5 grupos, que são os mais comuns que você pode utilizar na redação. Recomendo que leia e pratique, porque muita gente tem dificuldade, tá? E gente, ó, isso daqui vale cerca de 20% da sua nota. Se você quiser ganhar um 10, se você estiver lutando pela nota máxima, não basta pegar esses quadradinhos que eu fiz aqui, ó, tá vendo? São 5 quadrinhos aqui, e juntar e falar, pronto, agora eu tenho uma redação. Não, eu tenho 5 microtextos. Para virar uma redação, eu preciso criar uma progressão textual. E essa progressão textual é por meio dos conectores. Ela é criada por meio dos conectores. Tudo bem? Então, vai lá. Primeiro, conectores de adição. Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês. Também, além disso, ainda mais, igualmente, além do mais. E eu trouxe alguns exemplos. Ó. Além do mais, é importante lembrar que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Tá vendo? Então, o final não importa. Os temas agora são variados, tá? Eu estou chamando a atenção agora para os conectores. Igualmente, devemos nos preocupar com a educação das crianças e adolescentes, tá vendo? E esse igualmente também conecta, dando a ideia de ação. Além disso, esse além disso aqui é muito comum. Além disso, é preciso considerar os impactos psicológicos da pandemia. E aqui, nesse último exemplo, eu coloco uma frase maior para você entender esse conector. Ó. A educação é essencial para o desenvolvimento da sociedade. Ó, além disso, a educação é um direito humano fundamental que deve ser garantido a todas as pessoas. Vejam que dá essa liga. Inclusive, gente, aqui, sei lá, vale 2 pontos na sua redação. Vamos colocar 20%, né? 2 pontos. Se o examinador não perceber que você faz uso reiterado, que você sabe amarrar períodos, ideias, parágrafos, ele vai te dar metade da nota, ele vai te dar 1,5 da nota. E se ele te der uma nota abaixo daquela que você merece, para a gente entrar com recurso e pedir, solicitar que ele aumente, eu preciso mostrar isso lá na sua redação para ele. Falar, o examinador, você errou. Ó, dá uma olhada aqui. Aí a gente vai lá e aponta esses conectores e aí ele fala, realmente errei, os conectores estão bem empregados e eu que não percebi. É normal, gente, a gente corrige aí em um concurso igual de vocês, a gente corrige, sei lá, 120 redações dia, então às vezes passa batido, tá bom? Tem pergunta do Gabriel aqui. Cadê? Ele falou, professor, então esses são os conectores entre parágrafos que o senhor citou na correção de algumas redações? Exatamente, Gabriel. Conectores de parágrafos, conectores de períodos, conectores de frases, de ideias. Aqui são alguns exemplos, tá bom? Primeiro de adição, segundo de contraste. Esse daqui eu quero que você tenha uma atenção com ele. Daniel, por quê?
porque esse daqui ele é mais perigoso. Qual é o perigo? Você não recomendo você começar o último parágrafo com esse conector. Gente, os conectores de contraste, eles dão uma ideia de oposição. E às vezes o que você está escrevendo não tem uma relação de oposição com o que você escreveu. Então não basta ficar, Daniel, eu gostei, né? Coloquei, no entanto, ficou legal. Não, não ficou. Você leu o que está de cima, leu o que está embaixo. Eles não dão esse contraste. Então esse, no entanto, está errado. Tá bom? Então aqui eu trouxe para vocês, entretanto, contudo, está repetido aqui, né? O estagiário repetiu. Por outro lado, então aqui, ó, no entanto, ainda há pessoas que não têm acesso ao serviço de saúde de qualidade, tá vendo? Por outro lado, contraste. Em contrapartida, olha o último período é o último exemplo. Eu trouxe frases maiores para vocês, ó. Embora, né, a conjunção concessiva, a tecnologia tenha trazido muitos benefícios para a sociedade, no entanto, também tem gerado novos desafios e preocupações com o aumento do desemprego. Foi um dos temas que eu pedi na semana passada, né? Era a importância da tecnologia na sociedade moderna. Foi isso? Conclusão. Aí tem gente que fala assim, Daniel, não sei como começar o último parágrafo. Tá aqui um exemplo para você. Comece com qualquer um desses. Se você não tiver seguro para começar o último parágrafo, comece com conclusão. Ó, eu tive um aluno que fez o concurso da Polícia Federal e ele começava a conclusão com entretanto. Todas as redações. Eu falei, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Ele precisa decorar uma palavra para começar a conclusão. Aí eu falei para ele, decore a palavra portanto. Tá? Decore a palavra portanto. Porque portanto é uma conjunção conclusiva. Então, se você quiser começar a sua conclusão com portanto, cabe perfeitamente. E aí pode fazer todas as redações assim. Ele se sentiu mais seguro. Portanto, assim, em síntese, é um exemplo. Assim, é possível afirmar que a educação é um fator-chave para o desenvolvimento social e econômico. Em resumo, pode começar a sua conclusão com isso, né? Ou no final ali do parágrafo, você precisa dar uma conclusão para o parágrafo, né? Por fim, é fundamental que a sociedade se mobilize para combater a desigualdade social. Tá vendo? Coisas simples. Olha o último aqui. Diante do exposto, ou seja, já falei para caramba, podemos inferir que a preservação do meio ambiente é fundamental para a sustentabilidade da vida do planeta. Portanto, é necessário que todos façam a sua parte para proteger e conservar o meio ambiente. Viu? Formou uma frase perfeita aqui, uma frase conclusiva, porque você faz uma remissão, aí se diante disso faz uma remissão que você já disse, e esse, portanto, faz uma remissão à ideia anterior aqui dentro do mesmo parágrafo. Tempo, essa de tempo aqui, a recomendação é que você utilize nos parágrafos de desenvolvimento, para você conectar parágrafos de desenvolvimento. Exemplos, primeiro, em seguida, posteriormente, logo depois, então, né? Ó, primeiro, tá vendo? Você pode começar o seu segundo parágrafo. A liberdade de expressão é importante por diversos fatores. Aí começa lá. Primeiro, vamos discutir as causas do problema. Aqui, ó, em seguida apresentaremos possíveis soluções. Faltou destacar esse em seguida aqui, ó. Esse em seguida também é de tempo. Posteriormente, o governo anunciou um pacote de medidas para estimular a economia, tá vendo? Logo depois. Olha o último exemplo. Primeiro, é necessário compreender as causas dos problemas sociais para poder buscar novas soluções efetivas. Em seguida, então, primeiro isso, em seguida aquilo. Eu estabeleci uma relação temporal de progressão. Isso aqui ajuda muito. Se você quiser tirar um 10, você precisa utilizar, tá? Tempo, recomendação, nos parágrafos de desenvolvimento. Explicação, também temos aqui de explicação. Ou seja, isto é, por exemplo, quer dizer, a saber, são exemplos de conectores de explicação. Vamos aqui para o último, eu trouxe vários exemplos para vocês, mas vamos para o último aqui, ó. Existem várias formas de promover a igualdade de gênero. Isto é, ou seja, eu vou explicar, tá? Isto é, garantir igualdade de oportunidades e direitos para homens e mulheres. Por exemplo, e gente, esse por exemplo vai estar entre vírgulas, por meio de políticas públicas, ações de conscientização e educação. Olha que bacana, isso daqui seria um excelente parágrafo para a introdução de uma redação sobre igualdade de gênero. Porque na minha redação, olha só que legal, eu falaria sobre ações políticas públicas
em um parágrafo, ações de conscientização e educação em outro parágrafo. Então, um parágrafo sobre políticas públicas, um parágrafo sobre conscientização e outro parágrafo sobre educação. E a minha redação iria sair redondinha, bacaninha, tá? E eu trouxe para vocês aqui, gente, ó, esses são apenas alguns exemplos de conectores que podem ser usados em uma redação. Lembre-se de usá-los convenientemente para ajudá-los para ajudar a tornar sua escrita mais clara e coesa. Se você quiser garantir o seu 10, você precisa utilizar. Tá? Eu trouxe os mais comuns, os mais relevantes, e os mais usados. Se você não decorou ainda, e não tem tempo, né? A gente tem muita coisa para estudar, estude esses daqui, por isso que já está em formato de apostila, eu vou disponibilizar esse material para vocês. Utilize nas redações agora da semana que você vai escrever. Novamente, eu quero que vocês escrevam aí pelo menos umas 5 redações ao longo da semana. E nós temos atividade para essa aula também, tá? Que eu já vou explicar agora. Terminada essa parte, alguma dúvida sobre isso, sobre o emprego dos conectores? Não? Vamos para frente. Vocês estão comigo? Estão acompanhando? Tá tranquilo? Falem comigo. Às vezes eu fico aqui, tá tranquilo? Beleza. Em sala de aula eu vejo as carinhas, né? O pessoal balançando a cabeça, que sim, aqui eu não vejo nada, eu fico cego. Será que está transmitindo? Já caiu minha conexão? Beleza, pessoal. E aí, para a gente finalizar, como eu falei para vocês, isso daqui é uma coisa que sempre me pedem. Eu falo, cara, vai lá no Google, pesquisa e tal. Então, eu já fiz esse trabalho para vocês também, sugestões de temas para praticar. Na aula passada, eu trouxe 5 temas, não foi isso? E falei, olha, escreva sobre os 5 temas. Tem gente que escreveu, tem gente que não escreveu. Se você tiver com a sua redação, a sua nota, com 60% da média para menos, 60% para menos, você tem que escrever todos os dias. Todos os dias fazer uma redação. Bem ou mal, você vai pegar um caderno e vai escrever. Se você está com a nota de 80%, eu acho que teve gente com uma nota de 100% aqui. Ou seja, é só manter escrevendo aí uma redação a cada 3 dias para não perder a mão, para garantir o 100%. Fala, opa, agora eu vou treinar agora os conectores. Eu faço isso, né? Falo, cara, hoje eu vou brincar com os conectores. Escreva a redação, tal, vou conectar isso daqui assim, tal, vou empregar isso daqui. Para não perder a mão. Mas eu trouxe para vocês, quantos? Olha a quantidade de temas aqui, ó. 30 temas. Pode, como eu te falei, às vezes o estagiário repete os temas aqui, mas tem 30. E de verdade, todos os 30 são temas possíveis de estar na prova de vocês. Eu quero, depois da prova, pegar essa apostila, pegar essa aula de hoje, olhar no tema da prova e ver esse tema aqui. Falar, ó, foi o tema, sei lá, 8 da nossa aula lá do dia 23. 23? 23 de abril. Tá? Então, assim, no caso de vocês, a gente tem mais ou menos de 30 dias para a prova, a gente já fez 5, né? Os 5 também que eu pedi para vocês estão aqui dentro. Eu pegaria um por um aqui, ó, caderninho de redação e faria. Um por um. Os impactos da globalização na economia brasileira, vou falar sobre a globalização. Além de estar estudando para atualidades, que são 10 pontos da minha prova objetiva, eu estarei preparado para fazer discursiva caso caia com esse tema. A importância do voluntariado para a sociedade, desafios da segurança pública no Brasil, a importância do trabalho em equipe para o sucesso profissional. E aí vai. Escreve uma redação por dia, 30 linhas, ok? Qual é a nossa tarefa da semana? A tarefa da semana é você escolher um desses temas, agora você tem 30, vai fazer a sua redação e vai me mandar a sua redação até quarta-feira. Deixa eu voltar aqui. Tá. Tranquilos? Então, eu trouxe 30 temas para vocês, vocês vão trazer. Daniel, teve gente que mandou mensagem que não mandou o tema 1 até quarta-feira. Gente, hoje é domingo. Então, você tem domingo, segunda, terça, 4 dias para mandar.
E aí eu sei como é que é aluno, né? Aluno é assim, deixa para mandar a redação na quarta-feira à noite. Aí fala assim, Daniel, eu até fiz a redação, mas deixei em cima da mesa, o cachorro comeu, a empregada foi limpar, jogou fora. Minha internet caiu e eu não consegui mandar na quarta-feira. Bom, eu estou dando aula para futuros policiais, ou pelo menos para pretensos futuros policiais. E você precisa aprender a não deixar para a última hora. Por isso que teve gente que mandou mensagem, Daniel, pode? Eu falei, não, não pode, extrapolou o prazo. Tá? Como nós estamos na parte de treinamento, se você não conseguiu mandar, teve gente que ficou chateado comigo, triste, mas não fique triste, porque, Daniel, mas perdi o ônibus, minha internet, vocês vão aprender uma coisa na polícia, uma frase vai ser muito repetida, explica, mas não justifica. Ah, minha internet caiu, fiquei sem internet. Beleza, explica, mas não justifica. Como aqui a gente ainda está antes da semana zero, essas pessoas que não fizeram, podem escolher um tema desse, fazer a redação e mandar para mim. Tá? Até amanhã, até segunda. Daniel, não mandei até quarta, não mandei. Tá? Quem mandou já corrigi, beleza. Não fiz, manda até segunda que eu preciso corrigir e te dar um feedback então antes. Atividade da semana. 30 temas, você vai escolher qualquer um tema, vai redigir na folhinha que tem lá, preferencialmente, preencher. Tem gente que não colocou nenhum tema, eu tive que adivinhar qual foi o tema. Agora vai ser mais difícil, tem 30. Então, se não colocar o tema lá, eu não vou corrigir. Tem que colocar o tema. Eu não tenho como adivinhar de 30 qual é o tema que você está escrevendo. Até porque tem alguns parecidos. Escreva o tema, coloque o horário que você começou, sentou para fazer a redação, o horário que você tirou a folha a limpo, assim, passou a limpo, tá? Para a gente saber mais ou menos quanto tempo você está gastando. Isso é uma informação para você, não é nem para mim. É informação para você, saber se você está escrevendo a redação dentro de uma hora, que é o nosso objetivo. Algumas pessoas que eu pedi para melhorar a letra, melhorem a letra, tá? Façam como se fosse um simulado, porque eu também estou avaliando isso. A dica que eu dou, facilite a vida do examinador para ele facilitar a sua. Tá? Facilite a vida dele, que ele vai facilitar a sua. Dificulte a vida dele, ele vai dificultar a sua vida também. Dúvidas, perguntas, dívidas, esse é o nosso momento. A gente está encaminhando aí para o final da nossa aula. Esse é o momento que você pergunta, participa, e como é nosso último encontro, nossa última aula aqui, se você tiver alguma coisa para falar, para tirar dúvida, para trazer, pode trazer. Vamos lá, Giovana, pode mandar. Pergunta? Posso sim, Giovana. Depois você manda lá no WhatsApp e me pergunta quais são as suas dúvidas da correção, que aí eu te falo lá pelo WhatsApp, tá bom? Pessoas, é isso. Cadê? O único que tem que melhorar a letra. O Luiz está falando que tem que melhorar a letra, né? Qual é a dica? Caderno de caligrafia? Luiz, a minha letra também, Luiz. Melhorar mesmo na escrita, né? Nem caderno de caligrafia, não. Ao redigir sua redação, você fala, preciso melhorar a letra. A minha letra, lembra que eu falei? Eu gasto mais tempo para passar limpo do que para escrever a redação? Na hora de escrever a redação, você fala, ó, minha letra não tá legal, preciso dar uma melhorada. E aí praticar, tá? Quanto mais você pratica, você reduz o tempo e a sua letra fica melhor. Pessoal, eu agradeço a todos mesmo, de coração. Não, Daniel, poderíamos ter mais aula? Poderíamos, né? Poderíamos, mas eu iria ensinar para vocês outros modelos de redação. Vamos fazer agora uma redação sanduíche e tal. Mas legal, é legal que eu tenha ferramentas, é legal que eu tenha elementos para fazer redação. Mas de um momento que a prova está daqui a 30 dias, eu também tenho noção de que não dá para você praticar lá, 5 modelos de redação, 10 modelos de redação. Não dá. E aí vai causar mais dúvida, vai ser mais maléfico do que benéfico. Então, se você tem aí, eu trouxe aqui, né, nos nossos 3 encontros, 3 redações com 3 modelos diferentes. Pratique esses 3, domine esses 3. E eu tenho certeza que esses 3 modelos de redação que eu passei para vocês nos nossos 3 encontros, eles serão suficientes para você fazer a sua redação da prova da PM, mas assim, para tirar 10. Agora você precisa praticar, fazer a sua parte. Beleza? Agradeço a todos. Lembrando que a tarefa da semana é até quarta-feira, até meia-noite. Nessa atividade não vai ter tempo extra, não vai ter, depois. E ainda a gente tem um simulado, tá? Eu vou mandar uma redação como simulado para vocês, e aí vai ser corrigido, não vai ter
observações, vai ser uma correção mesmo, fazendo os apontamentos dos erros e dando a nota conforme a tabela de correção da banca AOCP, tá bom? Tá tudo na data lá no grupo, você pode ver a data ali e eu vou conversando com vocês lá pelo nosso grupo do WhatsApp. Show de bola, pessoal. Fiquem com Deus. Vamos estudar que a prova está chegando e eu quero vocês todos aprovados. Tá joia? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais, Júlia, Giovana, Gabriel, um abraço. Felipe, Luiz, um abraço, Luiz.